O governo de Dário, o Grande. Dário I comandou o Império Aquemênida, entre os anos de 522 e 486 a.C., e ele expandiu os seus domínios, conquistando a Trácia e a Macedônia em 492 a.C. O rei também estabeleceu uma grande política econômica, fez muitas construções e reforçou a marinha persa. Dário seguia crenças do zoroastrismo, que foi bastante propagado durante seu governo, e o rei cultuava vários deuses, até mesmo divindades egípcias. Ele construiu inúmeros templos pagãos, e foi tolerante com todas as crenças dos povos de seu reino. E assim como Ciro II havia feito, Dário auxiliou os judeus, e lhes permitiu que reedificassem o templo do Senhor, pois as obras haviam sido paralisadas, devido aos inimigos dos judeus, e elas somente foram retomadas, durante o seu governo. Os samaritanos, por exemplo, tentaram impedir a reconstrução do templo, durante os governos de Cambises II e Esmerdes, os antecessores de Dário I. Os samaritanos seguiam uma mistura religiosa, entre a palavra de Deus e o paganismo, por isso surgiu a expressão, culto misto dos samaritanos. Tentando impedir a reconstrução, os inimigos de Judá enviaram cartas a Dário, que determinou uma busca nos registros persas. Após seus servos encontrarem o decreto, feito por Ciro II, em 537 a.C., autorizando a reedificação do Templo de Jerusalém, Dário emitiu um edito, ordenando que as obras não fossem interrompidas, e permitindo que os judeus utilizassem os recursos do império. Por volta do ano 516 a.C., a reedificação do Templo de Deus foi finalmente terminada, e então os judeus comemoraram com grande júbilo, dedicando ofertas e holocaustos a Adonai. Veja os relatos bíblicos sobre a reconstrução do templo, nos capítulos de Ageu 1 e 2, e Esdras do 4 ao 6. Dário tentou conquistar a Grécia, no início do século 5 a.C., e um dos principais pontos, que motivaram os persas a subjugar os gregos, foram as ricas minas de prata, que existiam em seu território. Depois de obter êxito em algumas lutas, os persas liderados por Dates e Artafernes, voltaram sua atenção para Atenas. E então em 490 a.C., ocorreu a importante Batalha de Maratona, onde os gregos, comandados pelo general ateniense Milcíades, derrotaram os persas, que estavam em número superior. O fracasso fez com que os persas recuassem, como também elevou a autoestima dos gregos, e deixou o rei Dário muito furioso. Contudo, os persas logo tentariam se vingar dos gregos, através de novas ofensivas. Esta obsessão dos reis persas, em conquistar os gregos, faria com que o Império Aquemênida entrasse em declínio. Por conta de tudo o que fez, Dário recebeu o epíteto de o Grande. Ele planejava montar uma nova expedição, para tentar subjugar a Grécia, mas seus planos foram interrompidos, devido à sua morte, ocorrida em 486 a.C. Então o reino ficou nas mãos de seu filho Xerxes I, que buscaria realizar a vontade de seu pai, conquistando a Grécia. Além disso, a história bíblica da rainha Ester se passa na época de Xerxes, que é chamado nas escrituras de Assuero, um título usado naquele período, para se referir ao rei do Império Medo-Persa.